Este é meu resumo do anime Butidiri. Se curte meus resumos, se inscreve lá. A história começa com um nerd covarde chamado Ara, ensaiando falar com garotas na frente do espelho. Em outro lugar, uns caras acordam num santuário depois de uma bebedeira, mas entram em pânico quando algo começa a tremer. Um desses perdedores acha que pode ser a tal lenda do tal Olho Ronque preso ali, mas eles não ficam para descobrir quando ouvem um rosnado. Uma pessoa Honkai é aquela que encontra um coração que não foge. Na era dos samurais, lutadores que largavam a espada e tiravam o capacete surgiram. Esses lutadores só subiam com seu Honkai, por isso ficaram conhecidos como pessoas Honkai. Ara chega no primeiro dia de aula e é informado que o Minato Kai e a esquadra Shiguma competem pelo topo. Isso fica óbvio lá fora, onde dois alunos estão se enfrentando. Fica claro que Ara não poderia estar menos interessado em brigas, ele só quer saber se tem alguma gata na classe. O instrutor, de modo meio inapropriado, garante que sim, mas Ara logo descobre que a turma é na verdade cheia de figuras perigosas. Todo mundo nessa sala suja e bagunçada ignora a Ara quando ele se apresenta, mas ele fica pasmo ao ver que há uma garota que ele gosta. Para ele ela é tão perfeita que ele a compara com um frágil ovo de codorna no meio da confusão de um refogado. A garota logo se apresenta como Mahiro, e Ara se apaixona na hora. Lá fora, um tal de Matakara bate no oponente e vence a luta. Quando a aula finalmente acaba, Mahiro surpreende Ara e pergunta se ele quer ir para casa junto. Nosso rapaz, claro, aceita sem pensar, então Mahiro avisa que vai esperar no portão. Ara preparou a vida inteira para esse momento, e parte correndo do jeito mais viril que consegue. Só que um cara de cabelo esverdeado o derruba, e o amigo dele se junta para intimidar Ara. Ara usa o truque mais velho do manual para escapar, mas acaba batendo com força na parede de pedra que é o Matakara. Os outros valentões se aproximam, então Ara percebe que vai apanhar. Aí o Matakara do nada já sabe o nome dele, mas Ara não lembra. Com a barriga doendo, ele força a memória e acaba lembrando que eram amigos de infância. Ara parecia meio irmão mais velho do Madocara, e o Madocara fica radiante de ver o amigo depois de 5 anos. Ele manda avisar os capangas que Ara era parceiro antigo e que treinavam juntos para virar gente Honkai. Ele conta que Ara sempre foi muito forte, mas os capangas não acreditam. Madocara quer que ele fique com o grupo, mas Ara não compartilha o entusiasmo e vai embora. Ara acha que teve um azar danado em reencontrar o Madocara. Corre para ver sua futura esposa, mas ela já foi embora há tempos. Os idiotas de antes comem no restaurante onde ele mora. E ele conta para a mãe curiosa que conheceu um ovo de codorna simpático. Ara toma conta da cozinha por um tempo e escuta os caras conjecturando sobre o que pode ter sido selado no santuário. Na base Shiguma, o sujeito que apanhou do Madocara pede desculpas ao líder do seu esquadrão por perder. O cara diz que o Madocara era surpreendentemente gente boa, e o líder zoa dizendo que ele se apaixonou. O líder corta a risada com um chute na cara do sujeito, que tem um monte de piercings e continua tranquilo, só curtindo a refeição. À noite, Ara lembra do passado com Madocara, e de quando só assistiu o amigo ser humilhado. No dia seguinte, o coitado do professor tenta ensinar aquela turma de arruaceiros, e Ara se pergunta onde está sua paixão. Na hora do almoço, ele se prepara para comer seu prato sentimental e leva um choque ao encontrar Mahiro ali. Mahiro diz que está faltando a aula, e Ara pede desculpas por não ter ido encontrá-la no dia anterior. Ela nem liga e, meio sem jeito, pergunta se podem ser amigos. Claro que Ara aceita na hora. Ousada, ela já chama para sair no sábado. Madocara grita lá de baixo, e seu amigo de cabelo verde se pergunta se Ara é mesmo tão forte. Madocara explica que Ara é forte, corajoso e estiloso, e que o admira demais. O verde fica claramente com ciúmes e não entende. O loirinho vê Ara falando com Mahiro e quer contar pro Madocara na hora, mas o verde o segura. Ele acha que as coisas seriam mais interessantes desse jeito e que deviam deixar a tradição da escola rolar. Numa lojinha, Ara fica empolgado por achar a pedra perfeita para esculpir. Mas o valentão aparece de surpresa e o leva para um fliperama. Cabeça de Brócolis quer que eles se entendam dali pra frente, mas a barriga do Ara começa a doer de novo. Cabelo de Brócolis vê que problema chegou e tira o amigo com rabo de cavalo dali. Ara ganha no jogo, mas uns caras de branco percebem que ele não pertence nem ao bando Minato nem ao Shiguma. Ara diz que nunca faria parte daquelas coisas, mas isso é a resposta errada. Os caras não acreditam que ele entrou no fliperama tão à vontade sem ser de gangue e avisam que aquele é território deles. Ara tenta escapar, mas os caras o seguram porque ele é a 100ª captura deles. Ara consegue fugir, embora sem quase nenhuma roupa, e os caras continuam atrás querendo roubar tudo dele. Seus novos amigos dão risada e Cabeça de Brócolis percebe que estava certo. Ara não é durão. Sem muito para onde ir, Ara acaba se abrigando dentro do santuário. Enquanto os valentões tentam arrombar, Ara derruba uma das caixas lacradas e uma arma misteriosa cai. Os caras invadem o local, então Ara pega a arma para ameaçá-los. Eles riem da velha arma quebrada e se aproximam mesmo assim. Ara atira com a arma misteriosa, mas a bala ricocheteia por todo lado e acaba acertando a cabeça dele.
Os valentões acham que ele morreu e saem andando, mas Ara acorda depois. A bala parece ter ficado alojada na cabeça e sai uma névoa estranha dela. De repente surge um mini tornado e um ser mágico chamado Maiden aparece para Ara. Esse Maiden se chama Senya e oferece realizar um desejo. Ara fica tão apavorado que nem consegue dizer nada, então Senya logo conclui que ele é meio covarde. Senya pensa se errou a vez, mas pergunta de novo qual é o desejo de Ara. Ara começa a entender a situação, e Senya supõe que o garoto vai querer riqueza, honra ou poder. Ara não pensa muito e pede na hora. Quer desenvolver um relacionamento com a garota pela primeira vez. Senya surpreendentemente entende por que um garoto como ele desejaria isso, e se oferece para se fundir com Ara para realizar o pedido. Ara vai embora porque não quer se fundir com nada, e logo descobre que mais ninguém consegue ver Senya. De volta para os capangas, eles contam a Madokara sobre a cena patética e covarde de Ara. Madokara faz umas flexões enquanto explica que Ara é um cara gentil e odeia briga. Na casa de Ara, Senya reclama da trama ridícula de uma novela. Ara pesquisa e se pergunta se Senya não é só imaginação. Mais tarde ele talha a pedra que comprou para dar de presente a Mahiro, e Senya dá umas sugestões de presente melhor, mas Ara diz que a pedra vai protegê-la para sempre. É uma pedra do amor eterno, a chave do coração dela, mas Senya nem faz ideia do que esse garoto delirante está dizendo. No sábado, Ara tenta entender por que a bala ainda está presa na cabeça, mas quem cuida dele nem liga e só pergunta se ele vai sair num encontro. Ara fica sem graça, e essa doida só manda ele focar em chegar o mais longe possível com a moça. Enquanto espera Mahiro, Ara pede a Senya que fique calado porque a vida inteira dele está em jogo. Mahiro chega e pergunta com quem ele conversava. Ara diz que só murmurava sozinho. Os dois tomam sorvete em silêncio, mas Senya lembra o garoto de entregar a tal pedra. Ara estranhamente manda ele calar a boca, então precisa dizer a Mahiro que não era nada. De algum jeito Mahiro não se afasta e fica feliz por ele ter ido à escola. Senya acha a chance perfeita para o garoto agir, porque se não for agora, nunca será. Senya exige que ele não recue, e Ara proclama que vai mostrar como se faz. Mahiro ouve uns barulhos estranhos vindo de Ara. É o estômago dele descontrolado. Ara tenta dizer que não é nada, mesmo claramente passando mal, e sai correndo para se ajeitar. Quando Ara finalmente termina, confessa a Senya que isso sempre acontece com ele. Envergonhado, volta para Mahiro, que ainda está interessada e só fica aliviada por ele ter voltado a tempo. Ara finalmente cria coragem e lhe entrega a pedra que fez. Ela olha o nome mal gravado, ele declara aos poucos o quanto gosta dela, mas é interrompido por uma gangue. O líder dele aparece andando numa espécie de máquina, com uma postura tão ruim que nem enxerga por onde vai. Tem um braço direito que precisa dizer quando parar, e ele é tão preguiçoso que alguém tem que impedir que caia. Esse sujeito, no entanto, fala sozinho e se revela líder do esquadrão Shiguma, chamado Marito. Ara tenta sair dali com a Mahiro o mais rápido possível, mas uma veia do Marito salta na cabeça. Mahiro percebe e, de espantada, pede que Ara lute por ela. Marito, porém, ficou sério demais e furioso por Ara ter tocado na irmãzinha dele. Lá em cima, Greenhead chamou Madokara e conta que Ara está encrencado. Ele se pergunta se Ara vai sair vivo, e Madokara parte furioso para ajudar o velho amigo. Lá embaixo, Ara leva uma surra. Marito quer briga, mas Ara já decidiu que a vida dele vai acabar ali. Esse cara vai terminar com ele. Marito continua batendo e exige que Ara se levante. Tem algo muito errado com a Mahiro, que admira o irmão por ter perdido a compostura. Senya assiste a surra, e o bando comenta que esse vai ser a 35ª vítima do Marito. Senya sai decepcionado por não achar o que procurava novamente, porque mesmo fundindo-se com Ara, tem certeza de que nunca conheceria certa pessoa. Senya começa a partir, mas arregala quando Ara se pergunta se todo mundo acha mesmo que ele vai só aceitar morrer assim. Justo quando Marito vai desferir um golpe devastador, Ara finalmente mostra a vontade de viver. Senya fica empolgadíssimo e exige que Ara diga o que realmente deseja. Ara se prepara para falar o que quer, e vemos Madokara correndo até ele. Ara se levanta e, surpreendentemente, ainda deseja finalmente desenvolver um enredo com uma garota pela primeira vez. Mas aí o corpo de Ara explode em poder, e Senya anuncia Butchigiri. Ara, inacreditavelmente, impede o chute do Morito, e ao preparar o contra-ataque, fica claro que ele se fundiu com o Senya. O bíceps de Ara cresce tanto que rasga a camisa, e ele desferre um soco devastador em Marito. Ara destroça Marito justo a tempo de Madokara ver, que diz que Ara parecia alguém do Honkai. Ara não faz ideia do que aconteceu, e o gênio de Pechincha fica furioso que Ara viva pedindo para desenvolverem. Ara só foi sincero com seu desejo, mas Senya lembra que ele devia ter pedido para ficar mais forte. A briga é interrompida por Marito, que manda Ara voando para dentro de um lago. Madokara tromba com um cara chamado Jabashiri quando corre para Aura, e esse tal Jabashiri age como se Madokara tivesse virado seu maior inimigo por causa disso. A multidão se dispersa ao ouvir sirenes, e Marito fica olhando a marca que o soco insano da Aura deixou na barriga dele. Parece raiva, mas na real ele só anuncia que vai botar o Ara para entrar na gangue Shiguma. Depois, Ara acorda de um pesadelo e Mercara elogia o soco incrível que ele acertou em Marito. A cabeça do Ara vai se alinhando com tudo, e a primeira coisa que ele quer saber é: onde foi o Mahiro?
Marakara supõe que ela tenha ido pra casa, e Ara conclui que ter batido no irmão dela foi uma ideia péssima. O cabelo brócolis percebe um membro da Suguma espionando do lado de fora e sai atrás dele. Madokara mostra a Ara a pedra do melhor amigo que Ara lhe deu há muito tempo. Ara tinha dito que sempre que a segurasse ficaria mais forte. Madokara duvida que Ara ainda a tenha, mas ninguém ouviu ninguém direito. Matakara o impede de ir embora e se pergunta se Ara começou a evitá-lo porque não era forte o bastante. Ara responde que foi muito tempo atrás, ele nem lembra direito e vai embora. Senya aparece querendo brigar com todo mundo e diz pra Zara não ficar triste. Mesmo perdendo hoje, dá pra ganhar amanhã. Zara logo corrige que ele ganhou do Marito, mas Senya não enxerga assim. Senya ouve uns caras comentando sobre uma luta rolando, e nosso gênio sedento por pancadaria arrasta Ara pra ver. Quando chegam já é tarde demais, e Cabeça Verde se pergunta o que Ara está fazendo ali. Um sujeito encosta sem querer na bala alojada na cabeça do Ara e leva um choque do Senya. Em casa, Ara lembra que naquele segundo sentiu uma onda de poder percorrer todo o corpo. Foi como se ele virasse uma pessoa totalmente diferente, e ele se pergunta o que exatamente Senya é. Senya explica que é um Honkai de verdade, ou pelo menos o mais perto que um homem pode chegar disso. Aura, sem se impressionar, aponta que gente Honkai é só lenda, mesmo com um gênio literal falando com ela. E Senya lembra que quando se fundiram, Aura conseguiu desferir um soco monstruoso. No entanto, ele só conseguiu desferir um soco porque ainda estavam só parcialmente fundidos. Senya percebe uma marca nas costas do Ara, mas não comenta. Só avisa que Ara não vai ficar mais forte a menos que corpo e alma sejam um. Senya quer que fiquem grudados feito unha e carne, e só de imaginar isso, Ara já passa mal. Senya fala que um homem precisa se fundir, e Ara sabe bem do que ele tá falando. Na base do Shiguma, chega um tal de Jabashiri para falar com o líder Marito. O calouro é avisado que tá fora da liga dele, mas Marito quer ouvir o que o garoto tem a dizer. Jabashiri belisca um sanduíche de almôndega que Marito oferece e conta que o de cabelo rosa, Tachi, seguiu Madokara depois da briga. Madokara é da gangue Minato e levou Ara para casa. Jabashiri acha que não deviam recrutar alguém ligado ao Minato como o Ara, mas isso faz Morito pensar em recrutar também o Madokara. Jabashiri fica tão puto que bate a cabeça na parede e lembra Marito que será o único sucessor dele. A caminho da escola, Ara descobre que todo mundo tá boquiaberto por ele ter dado o soco em Marito. Senya acha incrível como Ara ficou popular, mas Ara nem liga pra essa fama vazia. Não ajuda em nada no desenvolvimento da trama. Senya quer brigar com quem olhar torto pro Ara, mas Ara manda ele se conter. A reação amedronta a multidão, e Morito surge do nada. No outro canto, Greenhead avisa Madokara para evitar Ara, que parece ter um problema pendurado nas costas. Madokara admite que pretende convidar Ara para entrar no Minatukai, mas os rapazes acham que o líder nunca permitiria. Madokara diz que Ken já quer se reunir com Ara, e Zabu não entende o que o chefe vê naquele garoto. Madokara acha que o punho de Ara foi igual ao de um Honkai, e Zabu só se pergunta por que o amigo leva esse conto antigo tão a sério. Depois na escola, Marito chega montado numa lhama para perguntar a Matakara onde Ara está e revela que planeja recrutar Ara pro Shiguma. Na aula, Ara berra com Senya por ficar enchendo o saco como sempre, e exige que peça desculpas a todo mundo que com certeza já o acha louco. Fica claro que Ara ainda é caidinho pela Mahiro, mas o Senya lembra desse bobo que a irmã mandou o irmão dele enfiar a porrada nele. Ara tá nas nuvens enquanto corrige o Senya, e diz que o Marito só tava testando o novo namorado da irmã. Senya logo lembra que Ara saiu correndo ao ver o Marito, mas Ara jura que as pernas simplesmente obedeceram sozinhas. Aí o Marito chama o Ara, e as pernas do coitado obedecem de novo, e ele dá no pé. Em outro lugar, Mahiro diz ao irmão que quer ficar com ele pra sempre, e acha que ele nem ouve, porque na real, a psicopata só tá falando com uma versão de ursinho do Marito. Ara aparece fingindo que foi coincidência vê-la ali e pede desculpas pelo que rolou ontem. Mesmo tendo dado o rabo pra Marito, ele diz pra Mahiro que quer enfrentar o irmão dela de novo pra ganhar respeito. Ara acha que isso vai impressionar, mas choca geral. Mahiro avisa que se ele machucar o irmão outra vez, ela acaba com ele. Ela manda ele pegar de volta a pedra que deu. Ele diz que é uma pedra do amor eterno. Ela não dá a mínima e larga a pedra no chão. Ela vira milhões de cacos e esse cretino finge que foi acidente. Depois, Mahiro pede pro irmão a acompanhar até em casa. Mas ele tá num sonho de briga com Ara e chega a dar um soco na cara da irmã. Essa garota tá com uns parafusos soltos, culpando o Ara por tudo. Em casa, Ara, triste, tenta montar os pedaços da tal pedra do amor eterno. Senya tenta animar, mas o garoto parece sem salvação. No dia seguinte, Madokara convida Ara para entrar no Minatukai. Ele elogia o soco que o Ara deu no Marito, mas aí o Jabashiri aparece e interrompe. Zabu surtou ao ver o cabelo rosa do cara, e Jabashiri usa a arma preferida dele para atacar. Ara só queria que essa confusão acabasse, mas não vai ser tão simples. Madokara parte para cima do Jabashiri. Este quer acertar as contas com Ara,
mas Madokara diz que ele vai ter que passar por cima dele primeiro. Isso na verdade cai feito luva pro Jabashiri. Ele diz que espera há tempos para massacrar o Madokara. Os dois saem para brigar e Ara respira aliviado, até Jabashiri avisar que vai voltar para pegar ele. Lá fora, os dois se preparam para brigar e a galera vibra como se fosse final de campeonato. Senya tenta arrastar o Ara para assistir, mas ele não quer se meter nisso. Senya zoa a virilidade do cara e o Ara se pergunta se os amigos vão mesmo ser abandonados. O comentário pega o Ara de jeito, o estômago ronca e ele sai correndo para resolver as necessidades. A luta começa e Madokara fica pasmo com a elasticidade do Jabashiri, que desvia de todos os chutes. Quando Madokara acha que finalmente acertou um, Jabashiri só desvia de novo. A plateia se diverte horrores, e o Senya fica puto esperando o nosso rapaz chegar. A luta segue, parecendo equilibrada. Madokara aposta tudo nos chutes, mas Jabashiri segura bem o confronto. Madokara vibra ao acertar a nuca do Jabashiri, só que ele aproveita e derruba o Madokara. Madokara impede por pouco um golpe devastador, mas Jabashiri se prepara para o seu famoso cabeçada para encerrar a parada. Madokara nem tenta escapar, resolve enfrentar com outra cabeçada na mesma moeda. As duas cabeças colidem e a torcida fica em silêncio esperando o veredito. O invisível Senya arrasta Zara na hora certa para ver que Madokara venceu na força do impacto. Jabashiri fica inconsciente e a multidão explode em aplausos. Senya fica furioso por ter perdido a briga sensacional e Ara só pensa: o que houve com o Madokara? Ele não mexe um músculo porque está apagado. Ao acordar, Madokara comenta que a cabeça do Jabashiri é dura como pedra. Ara elogia dizendo que o velho até que se saiu bem, e Madokara rebate. Isso não foi nada comparado ao soco que o Ara deu no Marito. Antes de o Ara ir embora, Madokara pede de novo para ele entrar pro Minato Kai, dizendo que ficou mais forte e que agora eles têm real chance de virar gente do Honkai juntos. Ara fica em silêncio. Sunny se choca que aqueles moleques treinavam para virar Honkai. Ara decide e diz que acabou com essa história. Madokara tenta uma última vez convencer Ara a conhecer o líder Ken, dizendo que Ken vai enfrentar o Marito pelo primeiro lugar. Isso prova ser a chave para motivar nosso garoto Ara, que fica intrigado porque Ken quer lutar com o irmão do Mahiro. Ara vai falar com Ken, e Seni fica feliz ao saber que Ara quer se tornar um cara durão de olhos arregalados e tomar o primeiro lugar. Madokara revela que Ken repetiu série 3 vezes, então ele é um pouco mais velho que eles. E Ara fica chocado ao saber que ele tem 21 anos. O gigante Ken finalmente chega e Ara pensa que ele parece um velhote. O cara tem uma presença avassaladora e Senya fica pasma com a força que ele parece ter. Madokara começa a apresentar Ara formalmente a Ken, mas Ara vai direto ao ponto e diz que quer uma rodada com ele. Senya não podia estar mais feliz de ver esse lado do Ara, e Ara reflete sobre seu raciocínio. Se ele derrotar um velho que está no mesmo nível do irmão do Mahiro, não vai precisar machucar o irmão dela para provar sua força. Ara se dá um tapinha nas costas, todo convencido como um gênio apaixonado. Todo mundo se prepara para ver Ara enfrentar Ken, mas acham que o garoto é louco. Madokara implora para Ken não aceitar, mas já é tarde. Ara avisa a Senya que chegou a hora, e Senya só fica contente que Ara finalmente descobriu seu desejo verdadeiro. Ela supõe que agora ele queira mais poder, mas Ara, como sempre, deseja desenvolver um enredo pela primeira vez. Um poder imenso novamente percorre seu corpo e Senya proclama Budigiri. O braço do Ara cresce ao dobro, rasgando a manga, e ele desferre um soco monstruoso que arremessa Ken pelos ares. Todos ficam, claro, boquiabertos, e Madokara percebe que Ara realmente é o tal. Nosso garoto Ara faz pose de vitória, mas Senya fica chateada porque tudo o que Ara pensa é em desenvolver. Ara acha que nada é mais importante, mas Senya aponta que ficar mais forte é. Ara parece um lunático lutando com a Senya invisível e o furioso Ken o manda voando através do teto. Ara aparece à beira da morte, e Ken apenas encara a enorme marca que o soco deixou. Os outros do Minato Kai culpam Madokara por arrumar confusão, e ficam aterrorizados ao ver Ken ficando enfurecido. Acontece que ele está mesmo rindo, e Ken escreve que não poderia estar mais feliz. Na escola, Ara ainda sente as consequências da luta, mas Senya só quer mais uma rodada com aquele cara. Ara fica todo convencido depois de esperar 2 lutas seguidas e fala como se não tivesse limites. Senya rapidamente o traz de volta à realidade, lembrando que, tecnicamente, ele perdeu de novo. Nesse momento, a voz do Marito se aproxima. No típico jeito do Ara, ele já se prepara para pular pela janela, mas o Marito antecipa e arromba a janela. Murido finalmente pegou ele e convida Ara para entrar no time. Ara tenta explicar que só seria um peso se entrasse e educadamente recusa, mas o lado simp dele fala mais alto quando o Mahiro indica que quer muito que ele vá junto. Ela fala direto pro lado simp do Ara sem dizer nada, e ele aceita entrar na Shiguma. Aí chega o Madokara, todo empolgado para anunciar que o Ken liberou Ara pro Minato Kai, e claro, fica chocado de vê-lo conversando com o Marito. Marito avisa que chegou tarde. Ara já escolheu a Shiguma. Marikara tenta lembrar que iam virar gente do Honkai juntos, mas Marito reforça que ele já entrou pra Shiguma.
Se o Madoka quer Ara no grupo dele, vai ter que pegá-lo na marra. Noutra parte, os caras de branco estão apavorados porque não tem grana pra bater a meta, e o chefe quebrou 3 dentes do último que falhou. Quem chamam de Imperador explica que o Morito está atacando o chefe do Minato Kai, e resolve arrumar um jeito de fazê-los se resolverem. Ele acha a ideia ótima, e os subordinados se perguntam com quem esse maluco está falando. Descobrimos que Minato Kai e Ikki Union travaram a batalha mais mortal e famosa pela liderança do Ichizuhai. Então, o 43º líder do Minato Kai, chamado Domen, destroçou o chefe da Ikki Union com um só golpe. Quando parecia que a sorte da Ikki Union estava selada, apareceu o Morito. Com ele no comando, a Ikki Union virou a equipe Shiguma e logo recuperou sua antiga glória. Essa explicação vem do Tatsu, entusiasmado com os planos da Shiguma de tomar o topo. O Senya apoia, mas o Ara está totalmente desinteressado. Ele entrou pelos motivos errados e prefere não gastar a juventude lutando. Morito chega para levar Ara a algum lugar, e quando Ara pergunta para onde vão, aparece uma cara feia de verdade, o Jabashiri. Morito recebe um telefonema confirmando que tudo está pronto e Jabashiri avisa Ara para não se achar demais. Marito revela que vão à festa de boas-vindas do Ara e que vão mimá-lo com uma noite de farra sem limites. Ara pensa que tipo de farra, mas Marito diz que é do tipo que só dá o coração a uma garota. Nesse momento, eles encontram uns caras de branco roubando um garoto pobre porque precisam desesperadamente bater uma cota. Marito acaba com a cena, e Ara reconhece que são os que o assaltaram. São os NJ Boys, liderados por Shindo, exilado do Nanado Kai. Os NJ Boys sacam armas, e Ara percebe a gravidade. Aquelas lâminas podem tirar uma vida. Os rapazes dizem que não tem escolha. O Imperador mata quem desobedece. Marito manda aqueles idiotas pro lado num instante e diz que avisem o Shindo. Não se empolguem demais. Sene fica pasmo com ele e Jabashiri comenta que aquilo nem foi 1/10 da força dele. Em outro lugar, Maru liga pro irmão e convida para sair, mas logo percebe que só deixou um recado. Madoka tenta falar sobre a aura com ela, mas ela nem dá bola. Madoka a segura e diz que não solta enquanto ela não falar. Mahiro fica sério e manda o cara tirar as mãos sujas dela, mas ele não escuta. Mahiro faz ele escutar com um grito estrondoso e sai correndo chamando-o de cabeça de vento nojenta. Na festa do Ara, Morito conta que Ara tem um soco potente, mas Ara se pergunta cadê todas as garotas. Morito anuncia então o início da tradição da festa, um jogo chamado Olha Pra Lá. O vencedor ganha 1 ano de Hot Pockets, todo mundo faz par e o jogo maluco começa. Ara fica pasmo. O jogo é tipo pedra, papel, tesoura, só que com um twist violento. Sanya diz que a tal farra é na verdade soca-farra. Marito decreta que quem perder senta e pergunta se Ara já entendeu as regras. É simples. É só não perder no pedra, papel, tesoura. O jogo segue e a galera não para de se dar porrada na cara. Sobra só um par de caras em pé e Marito pergunta se Ara topa tentar. R preferia só observar, mas Marito quer que ele mostre seu soco absurdamente forte. Ara está pronto e Morito mal espera enfrentá-lo na rodada final. Ara pede para Senya fundir com ele, mas Senya se recusa. Ele gostaria de ajudar, mas acha que Ara não ficaria satisfeito se só ganhasse por causa dele. Jabashiri está feliz por finalmente poder tentar derrubar Ara, mas um tal de Oda quer ir primeiro. Todo mundo cochicha sobre esse cara porque ele é o líder da unidade de ataque especial, e Ara tem azar demais de ter que enfrentá-lo. Ara se pergunta se chegou ao fim da linha e começa a se arrepender de ter entrado na Shiguma. Senya finalmente aceita ajudar, mas Oda se pergunta com quem Ara está falando. Tatsu aparece como árbitro, e Ara percebe que se perder no pedra, papel, tesoura, Oda provavelmente vai matá-lo com um soco. Tatsu dá início ao duelo, mas o primeiro fica empatado. Ara perde o segundo, então pede a Sanya que cubra por ele. Ara fica apavorado enquanto Oda prepara o ataque, mas Sanya faz Ara levar o soco direto no rosto. A mão de Oda se machuca e ele recua. E todo mundo se pergunta que tipo de crânio insano é esse do Ara. É a primeira vez que alguém além do Marito levou um soco do Oda. A força do soco de Oda chega a quebrar concreto, todos ficam boquiabertos imaginando como o crânio do Ara aguentou aquilo. Ara é anunciado vencedor, e Senya comemora a moda Butigiri. Oda avisa Tatsu que vai ao banheiro, e a gente vê o punho todo estragado. Jabashiri é o próximo, e vem esperando esse momento há tempos. Ara acha que seu crânio não aguenta mais, mas o duelo já vai começar. Tatsu inicia a luta, e Ara consegue vencer. Ele nem quer ganhar, então resolve desferir um soco fraco. Jabashiri pensa que Ara não pode ser tão forte assim, mas se surpreende com a expressão estranha no rosto dele. No fim, Ara só estava olhando umas garotas e acaba desferindo o soco mais sem graça possível. Tatsu, totalmente atônito, aponta que Ara acabou de usar uma técnica lendária, um dos 7 golpes mortais passados por um antigo lutador chinês. Quando um lutador libera toda a energia do corpo, o ataque usa força centrífuga para golpear com o ímpeto de um chicote pesado. Numa reviravolta de azar, Tatsu anuncia Ara como vencedor, e Morito logo chega para encará-lo.
Senya está todo empolgado, então Ara pede silêncio e se desculpa quando Marito acha que ele estava falando com ele. Isso deixa Marito ainda mais pronto para a briga, e Ara percebe que a sua vida acabou ali mesmo. Ara acha que o crânio não vai aguentar, mas Senya diz pro nosso garoto não desistir, então Marito explica por que criou simpatia por Ara, porque ele conseguiu sentir o baque no olho quando o socou. A tensão aumenta, o clima fica pesado, e Marito se prepara pro tradicional pedra, papel ou tesoura de rua. Só que justo então a barriga do Ara começa a dar problema, e deixam ele ir resolver. Infelizmente, ao chegar no banheiro ele encontra Oda desacordado, Morito vai à loucura e exige que o culpado se revele. Uma manga do Minato Kai foi achada ao lado do Oda, então todo mundo quer vingança. Mas Marita sabe que não é jeito do pessoal do Domen. Jabashiri jura que foi alguém do Minato Kai, porém Marita aponta que um Zé Ninguém daquela gangue não teria conseguido machucar o Oda daquele jeito. Depois, Tatsu conta a história entre Oda e Morito. Quando se conheceram no ensino médio, se autoproclamaram reis deuses e sempre lutaram lado a lado. Eles são camaradas de guerra, e a única pessoa na cidade de Honkai capaz de derrotar Oda é Doman. Contudo, Morito sabe melhor que ninguém que Doman não faria uma baixa dessas nas sombras. Morito agora precisa decidir, vingar o camarada ou confiar que seu arquirrival não faria isso. Senya admira a amizade deles, mas Ara não quer nem ouvir papo. Depois Ara encontra Mahiro no restaurante da casa dela, e a mãe dela faz força para escutar escondida. Mahiro agradece por ele ter acompanhado a Shiguma, e Ara explica que levou uma pancada feia por causa disso. Ele pensa em desistir quando essa maluca lhe dá um tapa na cara. Mahiro observa que nada nem começou ainda e tem certeza de que o irmão vai pedir para Ara substituir ele e a Shiguma. Mahiro quer que ele derrote o irmão e pede para fazer isso por ela. Essa pequena sedutora mexe com o coração dele, cravando de novo uma dorzinha na alma do nosso garoto, mas Senya acha que não tem nada demais. Enquanto Mahiro vai embora, Ara grita determinado que vai encarar e a mãe só fica imaginando até onde ele chegou com a garota. Mahiro pensa que quando Morito se formar na Shiguma, toda a atenção dele vai para ela. Naquela noite, Ara treina a sombra com seriedade e fica pensando como aumentar sua taxa de fusão com Senya. Senya se espanta com a conversa, e Ara explica que precisa se tornar o sucessor do Marito. Para isso terão de se fundir. Senya fica radiante. Ara está virando um bom homem e manda o menino tocar a flauta, mas Ara duvida que isso vai melhorar a fusão. Senya diz que estão harmonizando e percebe que o símbolo estranho nas costas de Ara está ficando mais nítido. Ara pergunta qual é o interesse de Senya em se fundir, e ele responde que é instinto natural. Em outro lugar, Jabashiri tromba com os caras do Minato Kai, e Tatsu lembra que seria problema derrubá-los agora. Jabashiri ouve o amigo, embora claramente furioso, enquanto os caras do Minato Kai os chamam de covardes. Jabashiri os confronta por emboscarem o Oda e começa a meter porrada quando eles fingem não saber de nada. Tatu consegue puxá-lo, mas Jabashiri jura vingança por Oda. A sorte desses Minato é péssima. Assim que Jabashiri vai embora, aparecem os caras do Enji para acabar com eles. O líder parece satisfeito, tramando algo ardiloso. No dia seguinte, numa aula de educação física meia boca, mandam formar duplas e alongar. Ara faz dupla com Madokara, que lhe estala as costas, e Madokara lembra que sempre foram parceiros no ensino fundamental. Ara tem outra lembrança da infância gostosa, mas algo o incomoda e ele diz não se lembrar. Ara se esforça para estalar as costas de Madokara, que pergunta o que Mahiro lhe contou. Ara diz que ela falou que precisa virar o sucessor do Marito, mas então desaba sob o peso do amigo bem maior. Nesse momento, avisam Matakara que os Shiguma derrubaram 2 da turma do Minato Kai. Madokara chega e encontra seus companheiros amarrados às árvores. Greenhead fica furioso, certo de que só os Shiguma fariam isso e não vai deixar barato. 3 do Minato acham um Shiguma e já partem para a briga, enquanto os verdadeiros culpados observam de longe. Depois Morito e os outros Shiguma chegam e veem que o Minato espancou seus rapazes. Morito encontra uma foto dele com Oda, que diz que Morito é o próximo. Na base do Minato Kai, Marakara conta ao Domen que 2 dos caras amarrados nas árvores tiveram que ser levados ao hospital com costelas quebradas. Nesse momento, ouve-se os guardas apanhando e Morito chega. Ele diz que tem uma dívida a cobrar e exige que Domen se mostre. Domen ouve alto e claro e aparece para encarar Morito. Morito ataca na hora, mas Marakara o detém. Morito comanda voando, e Marakara só pede que ele diga qual é o problema. Jabashiri acha que eles já deviam saber, mas Cabeça de Brócolis lembra que foram eles que emboscaram a turma. Jabashiri conta o que fizeram, mas ninguém entende direito o que está rolando. A tensão aumenta, mas Marikara manda os caras se acalmarem. Morito mostra a abraçadeira que acharam, e Marikara garante que ninguém do Minato Kai faria algo tão covarde. Morito continua desconfiado, e diz que se não foi com eles, que tragam os verdadeiros culpados ao Coliseu amanhã. Se não, ele declara guerra. Morito avisa Domen que vão resolver isso de vez e vai embora. O clima tenso se desfaz, mas o problema de verdade está só começando. Na escola, Sanya fica feliz ao ver que Ara leva o treino a sério. Claro que Ara pensa em Mahiro e promete derrotar o irmão dela por ela. Só que lembre-se, Ara lembra que ela ameaçou acabar com a vida dele se ele machucasse o irmão. Então Ara tem que vencer Marito sem deixar marca no rosto.
Ara acha que isso faz pouco sentido, mas Sanya lembra que ele pode simplesmente dar um soco bem no estômago do cara. Barra volta a treinar sombras, ignora todo mundo e acaba chegando na base do Shiguma. Os outros não compartilham o entusiasmo, e Tatsu atualiza nosso garoto sobre a guerra. Todo mundo quer destruir o Minato Kai, mas Tatsu sabe que vai ser só uma luta sem honra nem humanidade. Vingança só gera mais vingança e vão tentar lavar sangue com mais sangue. Ara parece sem saída, mas Senya está radiante. Marito está muito focado porque finalmente vai acertar as contas com Domen. Voltando com Madocara, os parceiros perceberam que ele não está a fim de briga. Madocara explica que o Minato Kai sempre foi sobre combate mano a mano e busca pela força. Ele encara o uniforme do irmão e lembra quando ele foi levado para a internação juvenil. O irmão dizia que gente do Honkai não foge e o incentivava a se esforçar para se tornar um Honkai também. Madocara está determinado a cumprir a promessa ao irmão e ao Minato Kai, que tanto valorizava. O irmão foi o lendário 42º líder do Minato Kai e todos o admiravam. Nesse momento, Madocara sai de repente dizendo que precisa resolver algo. Goldilocks nota que Zabu não tirava a jaqueta faz tempo, e agora que tirou, falta a abraçadeira. Zabu explica que alguns corvos levaram enquanto ele secava. Mas Goldilocks desconfia. Zabu não é lá muito esperto e foi atacar uns corvos ali perto. E temos um flashback de quando o encontraram. O nome dele era Shindo, e Zabu o reconhece como quem o tal NJ chamava de Imperador. Esse sujeito foi banido de Minato 6 meses atrás, mas Zabu observa que ele ainda faz pose de durão. Shindo tentou amizade, mas Zabu recusou e o chamou de peixe pequeno. O gesto grosseiro enfureceu Shindo, que passou a espancar Zabu sem piedade, pegou a abraçadeira e provocou. Levou surra de um peixe pequeno. Zabu mal suporta a vergonha e se recusa a contar pra ninguém. Em outro lugar, a Senya está animada para chegar em casa e treinar mais com Ara, que diz que talvez nem precise treinar porque Marito e Domen vão se enfrentar. Senya não entende, então Ara explica para seu amigo tipo gênio. Se Marito vencer, terá conseguido tudo o que queria. O cara imagina Marito largando Shiguma para ele cuidar e Ara já se vê apoiando o futuro cunhado. Por outro lado, se Domen ganhar, Marito não terá escolha se não deixar Shiguma com ele. Mahiro ficará em desespero e Ara vai ter que consolá-la. Ao chegar em casa, Ara encontra Madocara à sua espera. Madocara pergunta se Ara pretende lutar na guerra que vem, e Ara responde que depende da situação. Madocara implora que ele pare Marito e jura que nenhum do pessoal de Minato emboscaria alguém como estão sendo acusados. Ele tem certeza de que os caras do Shiguma também não vão querer, e tem um péssimo pressentimento sobre tudo isso. Matakara comenta que brigar desse jeito não é coisa de gente Honkai, mas Ara diz que isso não é da conta dele. Matakara acredita que Ara pode pôr fim à guerra, mas Ara só fica irritado. Ele manda Matakara parar de falar feito criança, e Sunny percebe que ele se altera mesmo quando Madocara aparece. Madocara explica que Ara sempre ficou ao seu lado e lembra da infância. Ara uma vez mostrou uma das suas pedras da amizade e a usou para carimbar o amigo, era a melhor pedra que deu, e combinaram virar gente Honkai juntos. Madocara declara que ainda quer que se tornem Honkai juntos, mas algo claramente segura o Ara. Ele exige que Madocara vá embora e diz que aquilo é história antiga. Senya se pergunta o que aconteceu entre ele e seu ex-melhor amigo, porque dá pra ver que rolou algo grande. Ara manda ele calar a boca, mas acaba só se batendo na cabeça. Madocara volta pra casa com a pedra da amizade e conta os dias até o irmão voltar. Ele não sabe o que fazer e só quer que o irmão volte logo. No dia seguinte, a maluca Mahiro come com o irmão urso, e Ara se junta a eles. Ara tem certeza que hoje Marito vai ficar em primeiro, e que vai pedir a Ara, companheiro de confiança, para assumir o Shiguma. Mahiro vira uma verdadeira chata quando percebe que se Marito vencer e se formar, não vai mais precisar do Ara. Ara estranha o comentário, mas aí Madocara interrompe. Ara diz que não quer papo, mas Madocara na real quer falar com a Mahiro. Ela topa ir porque é sobre o Marito, mas Rei tenta avisar sobre os caras do Minato. Ara teme que Madocara esteja chamando ela pra sair, e Senya não ajuda quando diz que Madocara é muito mais homem que ele. Marikara manda ir direto ao ponto, então ele simplesmente pede que ela pare com a guerra. Ela se sente ofendida pelo pedido, mas Marikara avisa que os dois lados estão com sede de sangue. Nesse ritmo podem até se matar, então ela deveria se preocupar com o Marikara. Marito acha que o próprio Marito nem ia ouvi-la, então Marikara pede que ela convença o Ara a fazer isso no lugar. Marikara acha que Ara não aguentaria uma tarefa dessas, mas ela tem certeza de que ele consegue. Quando ela tenta sair, Marikara a segura igual da outra vez e ela manda ele tirar as mãos sujas dela agora mesmo. Ela se prepara para gritar de novo, mas dessa vez ele a impede. Ara acha que estão se abraçando e desmaia. Madocara quer cumprir a promessa ao irmão e proteger Minato Kai, mas solta ela no susto, caso ela não esteja respirando. Mahara se surpreende ao saber que Madocara tem um irmão, e ele diz que logo poderá vê-lo, então Mahara chega bem perto do nosso garoto e manda ele fazer o irmão parar a guerra. Essa manipuladora puxa sua cartada romântica e o menino fica sem defesa. Poucos segundos depois, Ara percebe que o tempo está acabando, fica com medo de pedir a Marito para cessar a guerra e acaba dizendo que parece que vai ser divertido. Ara lembra que não consegue enfrentar aquilo e Morito resolve tentar alimentá-lo.
Ara, ainda sem coragem no anime, engole o burrito fervendo numa única mordida. Morito explica que come e come, mas nunca fica satisfeito. Na base Minato, o grupo sedento de sangue jura acabar com todos os Shigumu, enquanto Zabu continua lutando com seu segredo. Madocara vê que o tempo acabou, e Domen aparece. Madocara tenta dizer que Ara está convencendo Marito a parar a guerra nesse exato momento. Mas Domen já decidiu, pega o papel e, como sempre, escreve que chegou a hora de resolver as coisas. Todos saem para a batalha, mas Zabu percebe que Madocara ficou. A culpa o consumiu? Então Zabu diz que precisa falar com Madocara. Em outro canto, Ara se amua por não ter coragem de pedir a Marito, certo de que Mahiro já o despreza. Senya provoca e lembra Ara que Mahiro e Madocara realmente se dão bem. Ele endireita Ara que acaba bem na frente do Shindo. Shindo o esculacha mandando-o ir para casa e Ara retruca chamando-o de 4 olhos. Ara está sob forte pressão e desconta sua frustração nesse sujeito. De volta à base Minato, Zabu revela que foi Shindo quem derrubou Oda e armou tudo, mas Zabu assume toda a culpa. Madoka só fica aliviado por ter contado tudo e anuncia que vai embora. Duvida que Marito acredite, então, surpreendentemente, diz que vai direto para Shindo. De volta com Ara, ele está levando uma surra daquelas de Shindo. Senya não curte como esse cara usa arma e exige que Ara mostre o resultado do treino. Ara topa, e pela milésima vez quer desenvolver o plano. Senya declara Butigiri ao se fundirem, mas Shindo jura que ainda pode vencer. Ele fica pasmo quando a arma não faz nada, e Ara acerta um soco poderoso. Nosso garoto não para por aí e já manda um segundo soco. Os heróis comemoram, e Senya nota que a taxa de fusão subiu por causa do treino. Shindo está maltratado, com um amassado feio no rosto e lembra a dor que sente. Os caras ficam boquiabertos quando Shindo se levanta, mas Senya fica apavorado. Não acredita no que vê. Outro Majin chamado Etia. Algum tempo depois, vemos o interior da base NG pouco antes de Madocara invadir e exigir que Shindo apareça. Os membros da NG tentam atacá-lo por ele ser do Minato Kai, mas fracassam feio. Madocara percebe que esses caras mexem em canos e entende o plano deles. Shindo surge e supõe que Madocara veio ver o convidado especial que estão entretendo. Shindo chama a Jota e Madocara se choca ao ver um Ara até meio feliz. Ara não explica por que está ali, mas fere Madocara ao dizer a Shindo que os dois não são realmente amigos. Madocara revela que Shindo iniciou a guerra, e Shindo, claro, nega. Madocara decide resolver na força e afasta Ara quando ele tenta impedir. Os dois se preparam para brigar e Sanil se pergunta se o Majin que viu era real. A luta começa, mas Madocara se espanta quando Shindo finge se machucar. Aí Shindo o segura e desfere um golpe devastador. Senya reconhece o chute poderoso e conclui que Etia deve mesmo estar dentro de Shindo. Em outro lugar, Zabu tenta falar com Madoka, mas o telefone não atende. De volta à base NG, vemos o porquê. Madoka está amarrado. Ara vai vê-lo e Madoka pergunta por que anda passando tempo com a NG. O mais importante, quer saber por que está sem roupa. Uma olhada na luta mostra que Aura ficou surpreso ao ver que Shindo conseguiu se levantar depois do soco. Aura tentou atacar de novo, mas Shindo o segurou fácil. Shindo percebeu que Ara gritou querendo desenvolver enredo pela primeira vez, então entendeu tudo na hora. Shindo levou ele para um lugar com um show e Ara ficou em choque. As garotas deram atenção total e o chamaram de rei. Senya ficou envergonhada por ele, mas Ara só quer que Madoka pare de tentar impedir a guerra. Ele diz que brigas assim sempre acontecem, mas Madoka aponta que brigas combinadas como essa não são brigas de verdade. Madoka estranha a mudança em Ara e lembra que antes ele curtia muito mais a galera Honkai. Ara lembra com raiva que não liga mais para o povo Honkai e Shindo aparece para interromper a briga. Ara vai com ele e Marakara diz que sempre acreditou nele. Um flashback mostra um grupo de caras sacaneando o jovem Marakara e Ara. Marakara se recusou a sair porque os valentões zoavam o povo Honkai. As ofensas continuaram. Madoka tentou atacar, mas acabou apanhando. Ara observou atrás de uma árvore e fugiu quando disseram que ele seria o próximo. Até hoje seu estômago dá problema, e ele queria que Madoka parasse de lembrá-lo daquele dia. Em outro ponto, o esquadrão Shiguma se prepara. Os caras do Minato Kai chegaram. Mahiro observa de longe e fica empolgada pensando que o Minato só precisa nocautear o grandalhão. Se ele fizer isso, se forma em Shiguma e será todo dela. Ela fica preocupada porque ele já se machucou antes, então pergunta onde Ara está, já que ele deveria ajudar. De volta à base NG, Shindo apresenta todo mundo ao Ara. Shindo explica que Ara está insatisfeito com sua gangue atual e começa a zoar todo mundo do Shiguma. Shindo se irrita quando a plateia quase não reage, mas eles têm medo desse sujeito, então começam a detonar o Shiguma também. Shindo pede para Ara entrar no grupo e Ara admite que quer aprender muito mais sobre NG. Shindo está ansioso para ensinar, então explica que vivem pelos 4 I: energia e alegria, êxtase e imperador.
Ara entra no coro, mas na verdade acha aquilo muito bobo. Shino explica que tá chegando a hora da guerra Monado contra Shiguma, então exige que saiam pra matar ou serão eles que vão morrer. Ara diz a Senia que esses caras não parecem normais, e Senia lembra que ninguém luta só porque mandaram. Os dois continuam conversando e Shindo parece perceber. Ara fica meio perdido, então Shindo deixa tudo cristalino. Quando as gangues se eliminarem, eles chegam em bando para encerrar a conta. Ara passa pela cela do Madokara e ele se pergunta se Ara realmente desistiu de virar alguém ligado ao Honkai. Madokara tropeça, mostra sua pedra da amizade e recupera a confiança de que Ara não largaria seu sonho. A luta tá pra começar, mas Madokara não atende o celular, então Zabu sai correndo. Marito se prepara para enfrentar Domen e toda a Shiguma o incentiva. Por perto, Shindo questiona por que Ara falou com Madokara sobre os do Honkai. Ara explica que era assim que brincavam quando crianças, mas Madokara parece não ter deixado isso pra trás. Shindo pergunta se Ara já foi ao Santuário Honkai, e Sonia manda ele mentir e dizer que não. Ara admite que foi, então Shindo decide na hora e pede formalmente para Ara ser sua mão direita. Ara recusa, é muita responsabilidade, mas Shindo lembra que as meninas NG vão ajudar no desenvolvimento do plano. Isso conquista Ara, mas ele pensa em Mahiro e fica dividido. Shindo diz para ele ir atrás do que quer do mesmo jeito que está atrás de destruir Shiguma e Minato. Ara se pergunta por que ele quer derrotá-los tão desesperadamente e o sujeito maluco só coça o pescoço. Uma outra lembrança mostra Shindo em apuros até Domen salvá-lo de uns arruaceiros. Shindo passou a admirar Domen na hora e treinou o corpo dia após dia. Acabou entrando pro Minato Kai e foi treinar com alguém, tomou vantagem na luta, mas o oponente se recusou a admitir a derrota. O garoto agarrou a perna de Shindo e disse que os chutes dele eram fracos. O furioso Shindo pegou uma arma para acertá-lo, mas Domen o impediu. Todo mundo ficou bolado por usar arma, embora Shindo jurasse que já tinha vencido. Todos ignoraram seus apelos, e ele ficou furioso quando o Domen simplesmente o deixou para trás. Depois desse dia, Shindo jurou que derrotaria o Domen e que quem cruzasse seu caminho seria morto. Ara está apavorado com o rancor desse cara, mas Shindo diz que é só determinação. Ara continua relutante em ser seu braço direito e explica que, na real, é mais pacifista. Shindo sabe persuadir Ara, então diz que o que toda mulher quer é um homem forte. Ara muda o tom pensando nas moças e declara que vai mostrar o que é força de verdade. No confronto, Doman se prepara e Mahiro fica aterrorizada ao ver o irmão lutando contra um monstro gigante. O loiro tenta contatar Zabu, mas vemos que Zabu já chegou à base do NG. Ele encontra Madokara, que avisa que devem correr porque Shindolo está a caminho da luta. Já é tarde, o NG acabou de chegar ao Coliseu. Os Zenji estão sedentos por sangue, mas Senia acha patético que precisem de armas. Ara tenta se esgueirar e diz a Senia que não quer se envolver numa guerra. Senia insiste para não fugir. Se Ara entrar na briga, a taxa de fusão deles vai disparar. A barriga de Ara o faz correr pro banheiro, mas Shindo o segura. Percebendo a hesitação, Shindo explica que depois de eliminarem todo mundo, podem conquistar umas gatas. Ara não entende nada, então Shindo diz que Marito tem uma irmãzinha, a Mahiro. Ouvir Shindo falar de Mahiro mexe com Ara e ele começa a respirar com raiva. Shindo nem nota e continua, dizendo que quer expor Mahiro como troféu. O corpo de Ara começa a pulsar, e algo também acontece com o corpo do Senia. Shindo declara que seria ótimo ter a irmã do Shigumbasa para servi-lo e a chama de esposa troféu. Vemos a bala cravada na cabeça de Ara ferver seu sangue. Senia até sente o calor subir. Shindo diz que até poderia emprestar a Mahiro pro Ara, e isso é a gota d'água. A marca nas costas de Ara começa a brilhar. Senia é puxado pro corpo de Ara, que desfere um soco poderoso na cara de Shindo. Todos ficam em choque, inclusive o Senia, mas a Ara aproveita a confusão para correr pro banheiro. O Shindo levanta estranho, até feliz. Agora tem certeza de vez de que a Ara está dentro do Senia. No Coliseu todo mundo quer briga, e o Morito dá o pontapé inicial. Os dois lados correm um contra o outro, e os líderes chegam com calma. Quando vão se chocar, Madokara surge, e revela que toda essa guerra é armação. Ele acusa o Shindo, mas ninguém acredita. O Zabu resolve falar a verdade. O Shindo pegou a braçadeira dele para enganar a galera, mas ninguém quer ouvir. Madokara tenta falar direto com o Domen, que está vidrado no momento. Aí Madokara avista a Ara distante, perseguido pelos NG enfurecidos, e o Senia só vibra, querendo ver a Ara meter o pé na turma. Ninguém entende porque os NG apareceram, mas Madokara só respira aliviado por ver que a Ara veio mesmo. Ele acha que isso bastaria para parar a guerra, mas o Morito diz que nada disso importa mais. Madokara fica pasmo ao ver que o Doman parece concordar com ele, e os dois líderes começam a brigar. A Ara continua correndo pela vida, tropeça e só consegue encarar o gigantesco exército de NG. Na frente dele, as duas gangues se preparam para a luta. Os líderes iniciam o duelo, e o Metakar só observa enquanto os lados brigam pelos piores motivos. A Ara não acredita que a batalha começou, e o Senia está radiante para lutar. Os líderes são poderosíssimos, então não é surpresa que se enfrentem de igual para igual.
Sem poder entrar, o Oda fica de longe e lembra como a rixa entre os dois começou. Oda e Morito eram venerados como quem dominava todas as escolas de Honkai City, os deuses reis. Oda se perguntou se o Morito se juntaria ao Minato Kai ou ao Ikki Union, mas Morito sabia que ia se entediar em qualquer um dos dois. Uns caras tentaram provocar o Oda, mas logo viram que estavam diante dos deuses reis. Um deles quis provar que os deuses reis não mandavam naquela escola, e acabou levando uma lição na marra. Desde que chegaram ao topo no colégio, Oda percebia que Morito estava totalmente esgotado. Ele esperava que na nova escola alguém o reanimasse. O cara de cabelo verde implorou para entrarem para Ikki Union e os levou para a briga. O líder da Ikki Union, chamado Shiba, ia lutar com o Domen, e vimos que o Shindo também foi assistir, mas a luta acabou num piscar de olhos. Domen simplesmente esmagou o Shiba. Esse massacre unilateral deixou Morito curioso, e o pessoal do Minato comemorou a vitória. No meio da festa, Morito avançou e ignorou os pedidos de Oda para parar. Ele partiu para cima do Domen, mas claro, foi facilmente contido. Domen conseguiu barrar outro chute, o que deixou Morito ainda mais intrigado. Morito queria mais luta e desafiou o velho, mas ficou surpreso quando Domen simplesmente foi embora. Shiba saiu da Ikki Union depois da derrota, mas os outros sabiam que não venciam o Domen e imploraram para Marito virar líder. Marito estava ocupado se perguntando por que Domen tinha ido embora, então explicaram que ele só luta contra quem tem convicção, por honra ou amizade. Disseram a Marito que, se aceitasse, o Domen certamente lutaria contra ele. Marito ficou incomodado com a situação, e Oda só ficou feliz de ver o amigo motivado de novo. Marito recusou a liderança, mas Oda já tinha um plano. Correu para a base do Minato, declarou-se novo líder da Ikki Union e desafiou Domen para a briga. A notícia de um dos deuses reis desafiando Domen se espalhou rápido e chegou até Morito. Mesmo sendo bom de luta, Oda não tinha chance contra o poderoso Domen. Oda foi derrotado rápido e dramaticamente disse a Morito que a responsabilidade era dele. Morito sacou na hora que o amigo só tinha provocado o Domen para irritá-lo. Ele deixou claro, convicção não tem nada a ver, ele só quer emoção. Domen mais uma vez bloqueou o chute de Morito, mas dessa vez Morito conseguiu quebrar a defesa. Isso chocou todo mundo, e o mais surpreendente foi ver Domen empolgado. Eles trocaram ataque atrás de ataque, e Oda viu que Marito voltou ao seu velho eu. Eles continuaram lutando sem jamais haver um vencedor. No futuro, Doman se recusou a se formar e resolveu esperar até o dia em que Marito finalmente o vencesse. De volta ao presente, os dois líderes ainda estão em pé de igualdade. Mahiro implora ao irmão que pare e exige que Ara faça algo. Ara tenta atrapalhado, mas é simplesmente ignorado. Marito, no entanto, se diverte como nunca e declara que o próximo golpe resolverá a rivalidade. É um ataque incrivelmente forte, pensado para ser um soco de Doman, e todos assistem boquiabertos enquanto a parede rui. Os líderes se machucaram seriamente e agora estão inconscientes. Ara pensa em ajudar, mas Mahiro diz que já desistiu dele. Tudo saiu conforme Shindo planejou, então ele ordena aos homens que eliminem todo mundo. Ele promete punição se falharem, e o exército avança. Minato Kai e Shiguma ficam furiosos ao ver o que os garotos do NJ fizeram e partem para a briga. Senya percebe que entrar nessa guerra aumentaria muito a chance de fusão com Ara, mas Ara não tá nem aí. Senya tenta lembrar Ara de todo o treinamento, mas Ara encara Mahara e diz que treinar e lutar agora não muda nada. Senya não acredita que Ara fez tudo isso só para agradar uma garota, e Ara replica: que outro motivo haveria? Senya o força a assistir a batalha, mostrando que todos os amigos estão lutando pela vida. Pergunta se Ara vai mesmo virar as costas e fugir, e aí a dor no estômago dele reaparece. Ele declara que aquelas pessoas não são seus amigos, não significam nada para ele, e sai correndo. Senya fica desapontado e percebe que Ara não tinha o que ele procurava. Shindo encontra Ara e revela que sabe sobre Senya. Ara se recusa a acreditar que Senya seja só um amigo imaginário, mas a situação fica séria quando Shindo começa a atacar. Mesmo abandonado, Metakara se preocupa com o amigo. Shindo implora para Ara fundir-se com Senya e ameaça tirar a vida dele se não o fizer. Puxa uma lâmina do sapato e o esfaqueia, deixando claro a Senya que ele realmente pode matar. Senya implora para que eles se unam, mas Ara já decidiu que não tem mais motivo para viver. Madokara se preocupa de novo com o amigo e isso só faz com que ele leve uma surra pesada. Ele está totalmente vulnerável e cercado pelos garotos do Enigi. Shindo continua surrando Ara e pergunta ao seu Majin se Ara realmente tem Senya dentro de si. Shindo resolve ajudar na briga e admite para todo mundo que foi ele quem armou tudo. Ele agradece por terem caído direitinho na armadilha. Aí a Loiro parte para cima. Ele só consegue apanhar, então Shindo provoca o Zabu em seguida. Zabu também é derrubado e Shindo manda o resto acelerar e atacar todo mundo de uma vez. A arrogância dele enfurece geral. Então atacam em peso, mas Shindo é forte demais. Só Madokara finalmente acerta um golpe, porém, para surpresa de todos, Shindo nem sente. Shindo revida e causa uma dor lancinante em Madokara, atacando sua perna ruim. Por perto, Ara recobra a consciência e a primeira coisa que vê é Madokara apanhando. Ara tem flashbacks de quando Madokara apanhava quando era criança, e Sunny questiona de novo se Ara está bem em abandonar um amigo. Ara não responde, e Sunny fica irritado por quase ter conseguido algo que queria.
Madokara faz o possível para revidar Shindu, mas é inútil. Shindu limpa o sangue no sapato usando Madokara e decide que vai seguir em frente. Ele encara os líderes e declara que fará com que eles nunca mais possam lutar. Nesse instante, Mahiro se levanta contra ele e manda o sujeito desaparecer. Shindo a derruba, chocando Ara. Ele diz que ela deve ficar fora da briga porque está sem poder. Ara tem outro flashback e implora para Mahiro não fazer aquilo. Pede que ela fuja, mas Mahiro novamente se põe diante de Shindo. A ideia de correr a enjoa, Shindo não amedronta. Mahiro prefere insultá-lo e o chama de casca vazia, que só sabe quem é quando os outros dizem. Shindo, enfurecido, decide que ela pagará com a vida e crava a lâmina. O ataque surpreendentemente não acerta, e Mahiro fica pasma ao ver que Ara o deteve. Madokara também vê, e Shindo manda Ara desistir. Começa a açoitar nosso garoto, cortando seu corpo todo, enquanto Barra continua avançando. Senya observa boquiaberto ao perceber que a taxa de fusão deles está aumentando por causa disso. Shindo acerta um golpe devastador, Barra se recusa a desistir e continua avançando. Shindo atinge ainda mais forte, e Sanya se pergunta até onde essa taxa pode chegar. O primeiro soco do Ara fundido quase só roça o Shindo, mas ainda corta o rosto dele. Shindo é quem fica surpreso quando Ara bloqueia seu chute. Todo mundo ao redor assiste à luta do Ara e começa a torcer por ele. Ara empurra Shindo, mas Shindo consegue bloquear um soco. Zabu anima do lado e Ara consegue quebrar a defesa de Shindo. Matakara incentiva o amigo a finalizar a luta, e Ara, pela primeira vez, declara que quer desenvolver a história. Com isso, Ara desfere seu soco mais potente até então, lançando Shindo a vários metros e o destruindo completamente. Todos ficam em silêncio absoluto, até se espantarem quando Shindo de algum jeito consegue se levantar. Só que ele desaba logo em seguida, e todos comemoram. Senya, porém, está mais atônito do que qualquer um, já que Ara enfrentou um oponente possuído por Itia e venceu. Ara corre na hora para ver se Mahiro está bem, mas ela fica sem palavras. Os outros interrompem o momento e checam os líderes para ver se estão bem. Madokara diz a Ara que sempre acreditou nele e sabia que ele faria a coisa certa. Ara recusa o crédito e aponta que não foi ele quem não desistiu. Madokara não entende totalmente, mas Ara despista. Não é nada. Madokara ainda está mal, mas se espanta quando Ara o ajuda a levantar e diz que é hora de ir para casa. Algum tempo depois, Ara volta para sua lanchonete casa, e a mãe dele parece orgulhosa de vê-lo todo quebrado. Ara se ajeita e Sanya elogia seu soco poderoso. Sanya admite que estava enganado, mas Ara admite que só quer que Mahiro o ame. Ara se pergunta como Shindo sabia de Senya, mas Senya jura que não faz ideia. Senya encara estranhamente a marca nas costas de Ara e pensa que o momento finalmente chegou. Uma nova volta ao passado mostra o que aconteceu depois da luta de Marito contra Domen. É aí que ele concordou em ser líder da Ikki Union e mudou o nome para Shiguma. De volta ao presente, Oda deseja que o amigo pare de perder, mas Marito logo lembra que ele não perdeu. Morito declara que da próxima vez será diferente. Oda supõe que ele quer dizer que vai ganhar, mas Morito diz que só vai pegar um miojo maior. Mais tarde, Senya comemora ver que Ara finalmente começou a mostrar seu lado Honk-ai por dentro. Ara já espera isso de si mesmo, afinal é o único capaz de tomar o lugar do Marito e conquistar o coração do Mahiro. Chegando lá, Mahiro não está na aula, e a Cachinhos Dourados surge elogiando os socos incríveis do Ara. Madokara quer falar com ele, mas Ara vai estar ocupado procurando o Mahiro. Madokara conta que está no hospital cuidando do irmão, então nosso Ara dispara para lá na hora. No caminho, Madokara revela que o irmão está na fundação, Juventude. 2 anos atrás, ele bateu num policial que forçava os amigos a vender drogas. Ao ser levado, incentivou Madokara a continuar virando um Honk-ai, frase que a manteve firme até hoje. Ara reconhece que já passou por muita coisa, e Madokara diz que o irmão volta na próxima semana. No hospital, Mahara mostra ao irmão a comida que fez. A aparência é péssima, mas ela jura que vai ajudá-lo a melhorar. Ela tenta empurrar a comida goela abaixo, mas Marito consegue impedir. Ara chega cantando seu tema sobre conquistar todas as mulheres e faz cena de surpresa ao ver o Mahiro ali. Mahiro vê Ara como o cara rochoso e esquisito, mas a cabeça de vento não resiste ao olhar dela. Marito reclama que vai pirar ficando no hospital, e eles caem na risada quando Ara diz que já acha que é maluco. Mahiro manda Ara sair porque só familiares podem ficar, e Marito chama-a. Ela responde esperando algo amável, mas ele só manda ela se afastar. Ara corre atrás dela quando ela se chateia, mas ela o encosta na parede e diz que bater num oponente qualquer não o torna ninguém especial. Ara parece alheio ao recado, só fica feliz por ela ter empurrado ele. Morito elogia suas ações na guerra, mas Ara é bem humilde, diz que só fez o que precisava e pede apenas que Morito deixe Shiguma e Mahiro com ele. Morito pede que ele vá num encontro em grupo e por acaso isso é uma das coisas favoritas do Ara. Tatu organiza tudo, mas fica chateado quando Ara reclama que chamaram gente demais.
Tatu tá empolgado pelo Ara. Ele vai ficar super popular depois de vencer o Shindo, e acha que tem que comemorar na praia. Ara viaja nas ideias pro encontro e tá radiante. Marakara também espera ansioso pelo encontro, e lembra que Ara parecia mesmo um valentão durante a briga. Cabeça Verde não tá afim porque acha que agora deve um favor ao Ara, mas Marakara lembra que ele teve um papel grande salvando-o. Em casa, Ara confere os músculos e Sanya com a mãe mal conseguem achá-los. À noite, Ara se pergunta se virou mais homem, e Sanya confirma que ele tava com cara de durão. Ara imagina todas as coisas na praia, e pensa se o encontro pode acabar com um beijo com a Mahiro. Até cogita desenvolver um romance pela primeira vez, mas Sanya só chama ele de esquisito. Ara chega na praia e não encontra ninguém. Ao checar uma barraca, descobre que o tal evento é, na verdade, um encontro de combate em grupo. Tatu anuncia o início e Oda e Domen entram no ringue. Ara duvida se isso é mesmo um encontro, e Sanya não vê hora de se divertir. A luta começa no chão, Oda luta para sair de uma chave de cabeça, e Domen, estranho, fica imóvel até finalmente empurrar Oda para trás. Domen mostra uma cara assustadora, e Tatsu acha que ele quer acabar com a luta, Domen para totalmente, deixando todo mundo confuso. Então Tatsu vai ver e anuncia que Doman torceu as costas. Oda é declarado vencedor, mas está mal. Zabu jura que vai abrir o jogo para se vingar da luta contra Ara, que lembra que nem vai lutar, só que pela tabela ele vai, então Ara sai apavorado. O único atrativo que restava era ver Mahiro de biquíni, mas Ara perde isso também ao ver que ela está mais coberta do que nunca. Dentro, o cabelo loiro vence uma luta e Marito revela que é o próximo. Majuro fica deslumbrado admirando ele como sempre, e Marito rapidamente lida com o loiro. Marito é anunciado vencedor, e todo mundo faz uma pausa rápida. Mahiro tá com fome, então o Ultimate Simp Ara se oferta animado para buscar comida para ela. Shindo fica furioso por ter sido rebaixado a cozinheiro, mas Ichia pede paciência. Shindo tem que servir o Ara, e Ara se pergunta de onde ele ouviu o nome Senya. Shindo faz o desentendido e manda ele perguntar pro próprio Senya, mas Senya só o puxa fora. De volta à tenda, Madokara vence, e a galera comemora. Ele já eliminou 7, mas Zabu é o próximo. Zabu jura que vai ganhar, mas Marikara o vence com facilidade. Morito então vence vários adversários, e todos os caras do Shiguma ficam felizes de estar no time dele. Marikara é o único resto do lado Minato, então Ara fica aliviado por não ter que lutar. Morito acha as lutas injustas demais, então decide colocar Ara pro time Minato. Vai ser luta em dupla entre eles, e Jabashiri será o parceiro do Morito. Ara acha que não deveriam, mas se choca quando Madokara aprova. Senya recusa se juntar ao Ara porque quer ver o Honkai dele em ação. A luta final vai começar, então Tatu anuncia todo mundo. A galera do Shiguma é ovacionada e Mahiro fica doida pelo irmão. Madokara é introduzido como um gigante, e R virou conhecido como Striker de um golpe, uma morte. R deixa Madokara iniciar a luta, mas pensa que não há chance de entrar depois. Os dois começam no grappling, e Jabashiri toma a dianteira. Madokara equilibra o combate com manobras de luta livre, e ficam bem parelhos. Ara está meio desinteressado, mas vê Mahara implorando pro irmão entrar e mostrar do que é capaz. Sem surpresa, Ara se inspira e manda Madokara chamá-lo para entrar. Jabashiri se ofende ao vê-lo tão confiante, mas Morito o impede de atacar. Jabashiri insiste que quer lutar, mas Morito exige que ele o marque para entrar. Marito provoca Ara a ir para cima, mas Ara finge estar lesionado. Ele percebe que se tentar se exibir só vai acabar apagado. Decide deixar Madokara cuidar do resto da luta, mas Marito acaba sacaneando ele feio. A plateia vibra, e Madokara proclama que não vai desistir. No entanto, isso só faz Murido usar seu golpe assinatura, o torção da cobra real. Murido provoca Ara e diz que Madokara vai morrer se não entrar, enquanto Ara pensa que a luta era só por diversão e que Madokara deveria desistir. Madokara surpreende todo mundo ao se livrar, mas dá pra ver que o ombro está machucado. Todo mundo admira sua garra enquanto ele empurra Morito, que fica pasmo ao ver que conseguiu fazê-lo sangrar. Isso era totalmente inesperado, mas faz Morito levar a sério. Ele manda Madokara pro alto. Morito se prepara para o golpe final, mas Ari o distrai apontando para um burrito que não existe. Funciona, mas a plateia fica muda quando Marito perde a paciência. Ele arrasta Ara pro ringue, e quando Tatsu tenta impedir, leva um nocaute. Marito, furioso por terem mentido sobre um Hot Pocket, sai atrás dele do ringue. Madokara tenta lembrar que ele é o adversário verdadeiro de Marito, mas agora ele está ocupado com Jabashiri. Mesmo com um braço só, Madokara derrota Jabashiri de alguma forma, mas a situação ainda é grave. Madokara declara que eles vão ganhar hoje, e desfere um chute voador. Marito quase perde a consciência, mas seu amor por comidas de mão o mantém de pé. Ele arremessa Ara, e o corpo sem vida de Ara acaba nocauteando Jabashiri. Tatsu faz a contagem de 3, e todos vibram quando Madokara e Ara são anunciados vencedores. Os dois comemoram, e Ara pede pro amigo maneirar. Marito mal controla a raiva por ter perdido e acaba derrubando toda a tenda. O dia termina, e Madokara lembra dos velhos tempos em que os dois lutavam lado a lado. Ara comenta que nunca fizeram nada tão doido, e jura que não quer repetir aquilo. Madokara não consegue deixar de admirar como Ara virou quase um olho de furacão por causa da luta e do soco que usou contra Shindo.
Ele acha Ara incrível, mas Ara já está cansado dos elogios. Mahiro passa por eles montada no camelo, então Ara vai atrás dela. O dia cheio de confusões chega ao fim, mas vemos Shindo e Shang por perto observando Madocara. Um flashback mostra Madocara no templo Honkai enquanto o irmão lhe ensina sobre os Honkai. Uma pessoa Honkai é quem encontra um coração que não foge, não é só forte, é forte e puro. Nesse momento, Madocara se assusta ao ver uma sombra se mover. O irmão dele explica que é algo que se esgueira pelas frestas do coração dos fracos e sua última mensagem é que ser uma pessoa Honkai é nunca fugir. De volta ao presente, Madocara se prepara porque está quase na hora de ver o irmão de novo. Em outro lugar, Mahiro admira fotos do marido até ser interrompida por Ara. Ela prefere comer sozinha, mas Ara entende como longe de multidões. A mãe dele preparou um almoço com sorte, torcendo para o crush de Ara se apaixonar por ele, e ele fica imaginando se funcionou. Não funcionou. Então Ara lamenta ter que enfrentar o irmão da Mahiro. Pelo lado bom, ele acha que isso deixará Marito se aposentar sem arrependimentos. Ara cria coragem para convidar Amara para sair, mas ela já foi embora. Madocara aparece na hora e Ara o culpa por estragar a vida do cara. Madocara tem um pedido. O irmão volta em breve e ele quer encher a cara de comida boa. Ele esperava fazer a festa de boas-vindas no restaurante do Ara, e Ara acha que é uma ótima ideia. Os amigos do Madocara vão comparecer e o Domen também. Senya fica empolgado porque tem certeza de que o irmão do Madocara vai ser forte. Ara só conheceu o sujeito uma vez, mas achou que ele parecia até mais casca-grossa que o Doman. Senya se anima com a chance de fundir com Ara de novo, e Ara fica se perguntando por que ele quer tanto continuar se fundindo. Pega o Senya desprevenido e ele fica meio sem jeito. Ele faz uma piada sobre querer formar família, mas Ara rejeita a ideia. Perto do santuário, Shindo está apanhando dos ex-subordinados. Madocara os impede e diz que deveriam lutar um a um. Os caras ficam furiosos porque o Shindo os tratou mal, mas Madocara os ameaça de lutar se não pararem. Shindo agradece o Madocara e pede desculpas pelo que fez antes. Ara o fez perceber o erro. Quando lutaram, Ara parecia um verdadeiro Honkai. Shindo conta que também tentou se tornar uma pessoa Honkai, mas acabou desistindo. Madocara também desistiu, e conta que ele e Ara costumavam treinar nesse templo. Shindo percebe que isso explica a força deles, mas Madocara admite que nunca chegou aos pés do Ara. Shindo tem uma ideia do porquê e revela que o templo guarda um segredo. Shindo se pergunta se não teria sido melhor que Madocara não soubesse do segredo, e sai sem falar nada sobre isso. Quando Shindo fica sozinho, questiona se aquilo já foi suficiente. Uchiha está satisfeito, e lembra Shindo que ambos guardam rancores bem enterrados no peito. Shindo quer vingança contra Homem, e Ekia também quer acertar contas com alguém. Ekia diz que é a mesma coisa, mas Shindo não precisa de lembrança. Enquanto preparam a festa, Marakara pergunta se Ara virou fã de luta livre. E Ara responde que nem é ele quem assiste. A mãe de Ara fica feliz ao saber que o irmão de Madocara tem a idade ideal de 21 anos. E Ara manda ela sair logo e ir comprar os ingredientes. Os dois começam a cozinhar, mas Madocara é um desastre completo na cozinha. Madoka se lembra de ter tentado cozinhar com o irmão antes, e também não deu certo. Ele explica que juntando dinheiro, ele e o irmão vão dividir um apartamento, então Ara deveria visitá-los. Infelizmente, Ara diz que vai estar ocupado curtindo com Mahiro, mas Marakara insiste para ele levá-la junto. No dia seguinte, Marakara sai contente para ver o irmão, mas percebemos que ele perde uma ligação. Marakara faz a longa viagem para buscá-lo e vemos que todo mundo já está no restaurante preparando a festa. Madokada chega ao presídio, mas chega um pouco cedo demais. A mãe chega à festa e Ari fica sem jeito com o entusiasmo da mãe. Começa a chover, mas Madokada fica animado quando o irmão sai do prédio. Surpreendentemente, porém, não é o irmão dele. A surpresa de Madokada vira devastação quando o homem lhe dá uma notícia horrível. No dia seguinte, Zabo vai procurar Madokada, mas a mãe dele não o vê desde o dia anterior. A situação é bem feia. Ela revela que algo aconteceu com o irmão. No restaurante, Ara está chateado porque Madokada não apareceu, mas a mãe dele diz para avisar que ele é bem-vindo ali a qualquer hora. Na escola, Ara conta a Mahiro sobre uma nova pedra de entalhe que encontrou, mas é interrompido pelos outros amigos de Madokada. Eles dizem que o irmão de Madokada tentou separar uma briga em Juvi e acabou apunhalado. Ele ainda está vivo, mas os médicos dizem que provavelmente não vai sobreviver. Ninguém conseguiu localizar Madokada, então esperavam que Ara soubesse um lugar que ele e o irmão costumavam frequentar. Ara se fecha na defensiva, diz que não sabe de nada e que eles conhecem o Madokara melhor do que ele. Aí o Zabu se altera, lembrando que Madokara deveria ser amigo dele. Ara nega ser amigo do Madokara, e isso só deixa o Zabu mais puto. Ele chama Ara de babaca e vai embora. Senya fica com pena e tem certeza de que o Madokara deve estar passando um inferno. Depois, Ara reclama que eles o fizeram perder a chance de almoçar com o Mahiro. Ele olha a comida e vê o prato queimado que fez com o Madokara. E em outro lugar, o Madokara torce para isso não ser real. Nesse instante, uma sombra em movimento assusta o Madokara. Essa coisa o persegue até um beco escuro, e a sombra não dá trégua, aparecendo de novo bem na frente dele.
Mais tarde, Madokara chega na porta do restaurante do Ara. A mãe do Ara deixa ele entrar, mas Ara está dormindo profundamente. Madokara parece calmo, até ver a bala encravada na cabeça do Ara e se surpreende. Ele lembra quando o Zabu disse que o Ara tinha um macaco nas costas e também quando o Shindo falou do segredo do templo. A curiosidade vence o Madokara e ele toca na bala. Nesse momento, o Senha aparece e o Madokara sai correndo apavorado. O Shindo o encontra e de alguma forma já sabe o que ele viu, explicando que aquilo é o motivo de Ara ficar tão forte tão rápido. Shindo diz que a força do Ara é totalmente falsa, mas Madokara não acredita. Shindo aponta que a criatura dentro do Ara está o possuindo, e mesmo assim Madokara não aceita que a força dele seja fingida. O Shindo pressiona ainda mais. Ara não é nem das pessoas do Honkai e tem enganado o Madokara o tempo todo. Madokara foge sem acreditar, enquanto Shindo solta uma risada quase insana. Em outro lugar, Senya insiste que Ara procure o Madokara, mas Ara lembra que eles não são amigos. Senya diz que ele devia estar preocupado por causa do que aconteceu com o irmão, mas Ara se recusa a falar. Enquanto Senya procura, Ara tem uma ideia de onde o Madokara pode estar. Ele o encontra no templo e pergunta se está bem. Madokara conta que viu o monstro que saiu do Ara, mas ainda quer acreditar que a força dele vem de dentro. Madokara ainda acredita em Ara. Para ele, Ara é a pessoa mais forte que conhece e tem certeza de que Ara nunca fugiria de nada. A barriga de Ara começa a doer de novo e ele revela que há algo que nunca conseguiu contar a Madokara. Então pergunta se ele lembra da vez em que foi surrado pelos valentões e Madokara explica que nunca poderia esquecer. Levaram porrada porque ele era fraco demais e ele sempre achou que era por isso que o R parou de querer treinar com ele. Mesmo assim, Madokara promete ficar mais forte e implora para Ara recomeçarem e continuarem firmes para virar gente Honkai. Ara aperta a barriga outra vez e, finalmente, admite a Madokara que o abandonou e fugiu. Madokara se recusa a acreditar que ele seria do tipo que foge, mas Ara explica que não é o cara que Madokara imagina. Madokara ainda reluta, e Ara explode que foi justamente a própria fraqueza que o fez correr. Ara confessa que sempre foi fraco desde o início e quer que Madokara pare de fingir que não é. Ara conta que o monstro que viu se chama Senya e admite que só ficou mais forte ao usar seu poder. Tudo começa a fazer sentido enquanto Madokara se pergunta se Ara mentiu pra ele o tempo todo. Ele até duvida se Ara mentiu sobre querer se tornar uma pessoa Honkai e Ara apenas diz que não está mais tentando ser uma. Ara vai pra casa e Tenya pergunta se ele se sente melhor agora. Ara parece confuso no começo, mas percebe algo e vai direto pra casa. No templo, Shindo encontra um Madokara muito abatido. Madokara fica apavorado ao ver a sombra de novo, mas Shindo manda ele se acalmar porque todas as suas preocupações acabaram. Shindo pega a arma velha e diz a Madokara que ele já sofreu demais. Ele põe a arma na mão de Madokara e explica que o que vai fazer vai libertá-lo do sofrimento. Madokara atira na sombra, e a bala ricocheteia e volta direto para ele. Quando Madokara acorda, percebe que a bala ficou alojada no peito. Ele toca o ferimento e fica em choque quando um ser misterioso aparece diante dele. Depois que Madokara perde a consciência de novo, Shindo fica furioso. Ichiya não fez o combinado, em vez disso transferiu para Madokara. Shindo exige respostas, e Ichiya simplesmente diz que sempre escolherá o hospedeiro mais forte. Isso não é o único motivo, pois Madokara parece carregar uma escuridão imensa dentro de si. Shindo ainda está furioso, mas Ichiya lembra que ele deveria agradecer por ter conseguido sair sem que o corpo dele fosse tomado. Shindo não faz ideia do que está falando. Ichiya explica que isso já não é problema dele. Shindo tenta usar a arma e falha, e Ichiya entra no corpo de Madokara. Afinal, ele não precisa de um fraco como Shindo. Na escola, Mahiro ignora nosso protagonista sem esperança, e os outros se perguntam onde Madokara esteve nos últimos 3 dias. Ficam com pena porque ele estava empolgado para ir morar com o irmão. Ara os ouve e também parece ficar mal com a situação. Shindo percebe os meninos tramando vingança contra ele e sai correndo da base o mais rápido possível. No restaurante, Senya diz que era melhor Ara não ter sido tão duro com Madokara, mas Ara responde que precisava desabafar. Senya percebe que Ara também está chateado e tenta animá-lo. Os amigos de Madokara ficam felizes de vê-lo voltar para casa e correm para encontrá-lo. Madokara está ocupado abrindo o cofrinho, e os amigos lamentam o que aconteceu com o irmão dele. Eles tentam animá-lo com comida, mas Madokara parece incomodado. Os amigos resolvem deixá-lo em paz, pedindo só que ele vá à escola no dia seguinte. Ara reclama que o banho da casa dele não funciona, então vai ter que usar o da casa de Madokara, que é o único público por perto. Nesse momento, Ara tromba com Madokara. Ara tenta explicar que vai à casa dele, mas Madokara sai apressado. No santuário, Shindo continua furioso. Nunca perdoará a traição e jura destruir tudo. Aí ele encontra um folheto estranho e abre um sorriso malicioso. Sanya se pergunta para onde Madokara foi, mas Ara só quer saber de tomar banho. Os outros chegam também. Ara diz que é melhor deixarem Madokara quieto por enquanto, mas Zabu discorda. Em outro lugar, Mahiro comenta feliz que ela e o irmão têm canecas combinando. Ela serve chá para Morito, mas percebe que o irmão verdadeiro está chegando. Ela deixa a boneca falsa do Morito escondida debaixo de um crocodilo e o Morito verdadeiro entra no quarto.
Morito fica furioso ao saber que Mitsukuni foi esfaqueado. Chefe do Minato não morre assim. Mitsukuni era lenda, e Doman nem conseguiu vencê-lo. Marito estranha ao descobrir que ele era irmão do Manukara, mas fica desconfiado ao ouvir outra voz. Sem achar ninguém, os dois só comentam que Madokara anda faltando à escola. Supõe que ele deve estar uma pilha de nervos e Mahara escuta tudo. Em outro lugar, Echia pergunta a Madokara do que ele tem tanto medo e o solta. Madokara está apavorado porque ainda vê a sombra que o persegue. Echia explica que essa sombra é a fraqueza no coração dele, o impulso de fugir. Ele tem a solução e se oferece para livrar Madokara dessa sombra. Quando Madokara tiver força, ela vai sumir de vez. Madokara o chama de mentiroso. Lembra que já tentou ficar mais forte depois que Ara o deixou. Por mais forte que tenha ficado, o monstro que o persegue nunca sumiu. Echia questiona se ele de fato correu atrás de força. Madokara não derrotou todo mundo, nem chegou ao topo. Será que ele não acabou fugindo mesmo? Madokara lembra da vez que perdeu para Domen. Foi um momento terrível, mas ele diz que os outros o aceitaram depois disso. Echia retruca. Amigo só consola o fraco e não serve para quem precisa treinar para virar alguém de verdade. Madokara não aceita, mas mal consegue manter os olhos abertos um segundo. Echia explica que a aura é a fraqueza dele. Enquanto depender dela, não vira um Honkai de verdade, e o monstro nunca desaparece. A solução para todos os problemas dele é derrotar Ara. Na escola, Ara se pergunta se Mahara vai querer a nova pedra de entalhe que ganhou. Sanyu lembra que ninguém quer pedra, mas aponta quem poderia querer, Madokara. Nesse momento, Mahara pede para falar com ele e vão pro telhado. Ara já sabia que ela queria a pedra, mas Mahara só quer mesmo saber como Madokara está. Ouviu sobre a morte do irmão e sente tanta dor por ele que quase parece que foi com ela. Ara fica chocado ao ouvi-la falar de Madokara daquele jeito, e se lembra de quando Madokara a abraçou. Ara fica desesperado e se pergunta se ele ao menos considerou os sentimentos de Madokara. Ela fica enojada ao perceber que não, e manda ele não falar com ela até pensar nisso. Depois, Ara não acredita que Mahara gostasse de Madokara, e ele se esquiva da tentativa de Senya de consolá-lo. Shindo surge de um beco, e Ara exige saber como ele conhece Senya. Shindo explica que Ara logo descobrirá e enfia algo no bolso dele. No santuário, Echia continua dizendo a Madokara que será libertado do monstro se derrotar Aura. Madokara nunca faria isso, mas Echia lembra que Aura tem mentido para ele o tempo todo. A persuasão surte efeito e Madokara começa a duvidar de como Ara pôde fazer isso com ele. Echia garante que vai libertar Madokara do monstro, transformando-o em um Honk-Ai. Então ele precisa ir derrotar Ara agora. Ara vai de novo ao banho público, mas pensa por que Senya não para de falar de Madokara. Senya explica que Ara e Madokara lhe trazem boas lembranças, pois ele também treinou com alguém para virar um Honkai. Há uma lembrança dele garoto, jovem. Um dia ele conheceu um menino depois de lutar com um oponente muito maior. O menino derrotou o adversário com apenas um chute, e Senya decidiu que queria ficar forte daquele jeito. Ele admirou o garoto e seu desejo de virar um Honk-Ai, então fez disso seu objetivo também. Os dois cresceram treinando juntos, e foi esse amigo quem deu o nome Senya a ele. O amigo era tudo para ele, mas algo ruim aconteceu depois. Por isso ele só quer que Ara e Madokara continuem amigos. Senya lembra a Ara que se quiser virar Honkai com alguém, tem que ter as costas dessa pessoa. Ara responde que isso foi quando eram mais jovens, e Senya conta que no começo ele se perguntou por que ficou com alguém como Ara. Mas com o tempo percebeu o quão obstinado Ara é. Essa determinação pode até ser exagerada, mas é algo com que pessoas Honkai se identificam. Senya gosta muito disso nele, mas Ara não quer ouvir esse tipo de elogio vindo de outro cara. Agora que pensa bem, Senya tem certeza de que foi a determinação de Ara que fez Madokara virar um Honkai. Nesse momento, Madokara aparece bem na frente deles. Ele diz a Ara que quer lutar, mas Ara não escuta. Confuso, Ara fica em choque quando Madokara parte para cima e começa a atacá-lo. Madokara acerta um chute, então Senya sugere que se fundam. Ele sente que Madokara está realmente perigoso agora. Ara quer desenvolver enredo pela primeira vez e se funde com Senya. Agora os dois começam a lutar de forma mais equilibrada. E tudo o que passa pela cabeça de Madokara é vencê-lo. Echia aumenta ainda mais o medo lembrando que se ele perder, será consumido pelo monstro. Madokara acerta outro golpe, e fica claro a Senya que Echia se transferiu para dentro dele. Ara tenta tirá-lo desse transe, mas Madokara só diz que tem que lutar e que não pode fugir. A barriga de Ara começa a doer bem quando Madokara se prepara para chutar, mas Madokara para. Ara corre para o banheiro, e Madokara queria que o irmão estivesse ali, porque não entende o que está acontecendo consigo. Ichi, claro, fica decepcionado ao ver que a bondade de Madokara o impede de virar um verdadeiro implacável. Em casa, Ara remenda as feridas e tenta entender o que acabou de acontecer. Senya revela que Echia possuiu Madokara, mas Ara não faz ideia do que ele fala e exige que Senya conte tudo. Em vez disso, Senya volta para a bala e Ara percebe a carta que Shindo deixou. Ara vai encontrar Shindo, que precisa explicar que Senya se recusa a sair. A nota que Shindo deixou fala de um segredo que Senya esconde, então Shindo planeja contar a Ara o objetivo real de Senya.
Ara manda ele falar logo, então Shindo revela que Senya quer tomar o corpo de Ara. No santuário, Ikia chama Madocara de covarde, e vai além, comparando-o com o irmão, dizendo que também foi covarde e não protegeu a família. Isso irrita Madocara, que declara que o irmão foi tão forte quanto qualquer Honkai. Ichiya dá uma risada e diz que o irmão era só uma farsa, nada parecido com um Honkai de verdade. Ichiya afirma que o irmão morreu por ser fraco, e Madocara manda ele calar a boca. A raiva faz a marca de Madocara brilhar enquanto tenta atacar Ichiya. Ele acaba acertando a sombra e, surpreso, vê o monstro desaparecer. Ichiya fica satisfeito e explica que o que falta mesmo em Madocara é raiva. Então anuncia que é hora de Madocara se jogar de cabeça num turbilhão de ódio. Aí ele estará pronto para matar Ara, quem o enganou. Shindo ri feito lunático e diz a Ara que quando Senya tomar conta do corpo, Ara vai morrer. Ara fica perdido sem entender e Shindo emenda que Senya vinha mentindo para ele. E tem certeza de que Senya jamais faria isso, então Shindo manda que ele pergunte direto pra Senya. E ainda avisa que é melhor contar pro Madocara também, porque o tempo tá acabando. Na escola, R se lembra de quando Mahara mandou ele não falar com ela até começar a dar mais atenção ao Madocara. Os amigos do Madocara ficam chateados por ele não aparecer, até que ele surge, pra alegria geral. Madocara diz que é hora de se divertir e vão todos para o fliperama. Ara observa e chama Sanya para conversar, mas ele não responde. No fliperama, Madocara sai para pegar algo para beber e dá de cara com um dos caras da gangue. Eles recuam ao reconhecer Madocara, mas, surpreendentemente, ele dá um soco no sujeito. Explica que é culpa do cara por trombar com ele, então acaba cercado. Zabo escuta o alvoroço e os amigos chegam para ver que Madocara destruiu os caras da gangue. É um comportamento estranho, já que Madocara nunca ligou para eles antes. Depois, Ichi fica satisfeito com a atitude, mas diz que os moleques aleatórios não vão ser suficientes. Madocara avista o bando do Shiguma e pensa se eles seriam melhores. Diz a Jabeshiri que aquele assunto não é com ele e passa direto para atacar Morito. Morito aceita a provocação, surpreso ao ver que Madocara não está deprimido como todo mundo dizia. Morito resolve brincar com ele, mas leva um susto quando Madocara consegue bloquear o chute. Madocara tenta desferir um golpe, mas Morito claramente só está brincando, desviando de tudo. Madocara se recusa a recuar quando Ichiya manda, mas Ichiya aponta que ele ainda não está pronto para enfrentar Morito. Marikara foge. E Morito impede Jabashiri de ir atrás. Morito diz que Marikara é todo dele e mostra a Oda que levou uns danos de verdade. Em casa, Ara sabe que Senya pode ouvi-lo e conta que Shindou o acusou de umas coisas bem pesadas. A mãe da Ara escuta de leve que alguém está dominando o corpo da filha, mas entendeu tudo errado. Acha que o rapaz se apaixonou e aconselha ele a entregar corpo e alma para a moça, igual ela e o pai dele fizeram. Ara põe o psicopata para fora do quarto. Ele implora que Senya apareça e negue que ele queira acabar com a vida. No santuário, Madocara fica chateado por mandarem ele fugir, e Ichiya diz que se perder agora, vai viver com medo do monstro sombra para sempre. O medo da sombra volta a dominar Madoka, que sai desesperado e sai dando pancada em quem vê pela frente. Zabu vai falar com Domen e conta que Madocara anda arrumando briga por aí. Ele se preocupa, porque isso não é o Madocara de sempre, e fica pasmo quando Domen manda só trazer o sujeito até ele. Em outro canto, Madocara decide passar por Tatsu e Tia se pergunta por que ele não vai enfrentá-lo. Madocara explica que Tatsu não é páreo, mas que manda ele lutar mesmo assim. Madocara hesita e a Tia de novo usa o medo do monstro para manipulá-lo. Tatsu fica furioso com Madocara por maltratar todo mundo, mas Madocara percebe que ele está com medo e manda Tatsu correr. Tatsu recusa. Muitos amigos já foram feridos, e se assusta quando Madocara nem tenta desviar do soco. Depois de chutar Tatsu, Madocara começa a ir embora, mas Etia diz que ele tem que continuar na luta. Matakari comenta que a luta já acabou, e Etia o pressiona a ficar mais implacável e abandonar esse coração covarde. Tatsu se recusa a recuar, então Matakari se prepara para dar o golpe final. Perto dali, Jabashiri está escolhendo um sorvete pro Tatsu quando escuta uns caras dizendo que aquilo foi difícil de ver. Eles falavam da briga e de como Tatsu quase perdeu a vida. Vemos Tatsu inconsciente e o enfurecido Jabashiri grita e parte para cima do Madocara, acertando-lhe uma cabeçada. Surpreendentemente, ele toma controle da luta. Então Ichiya recrimina Madocara por perder para um fraco. Ichiya lembra do monstro e Madocara, reativado, começa a dominar Jabashiri. Jabashiri se recusa a desistir, mas Madocara apenas o derruba. Aí Madocara começa a pisotear, e a tatuagem aflita implora para ele parar. Madocara o joga de lado também, e Ichi observa satisfeito o espetáculo. No dia seguinte, alguns alunos comentam a briga. Madocara deixou os dois quase mortos, continuou chutando mesmo quando não conseguiam levantar. Ara escuta, mas não acredita na história. No outro lugar, Jabashiri está inconsolável depois da derrota. Ele achava que dessa vez venceria Madocara, mas se enganou feio. Nesse momento aparece Marito, e Tazu conta que Madocara não parou de atacar Jabashiri nem depois da luta. Jabashiri se arrepende do que disse, e Morito lembra que Madocara é coisa dele. Jabashiri pede desculpas, então Morito apenas deixa um pouco de comida. Oda manda que descansem e Jabashiri devora o prato como se fosse o último. Oda comenta que antes Madocara e Jabashiri pareciam bem parelhos, mas agora a coisa mudou de vez.
Oda acha que Marito não deveria enfrentá-lo, mas Marito está feliz só por ter algo empolgante para esperar. Em outro canto, Madocara termina de arrasar uns caras do Shiguma, e os amigos chegam para repreendê-lo. Isso não é nada com o estilo dele, mas Madocara se pergunta por que Zabu acha que o conhece. Toma diz que isso foi grosseiro com um amigo que estava preocupado o tempo todo, mas Madocara explica que só quer ficar mais forte. Zabu acalma Toma e diz que Domen quer ver Madocara. Surpreendentemente, Madocara diz que está deixando Domen por último, e Zabu exige saber o que ele quer dizer com isso. Nesse instante, Marito anuncia no alto-falante. A mensagem é para Madocara, que vem ao campo para lutar. Todo mundo corre para ver a luta entre os dois monstros, e o professor se orgulha de ver que pelo menos um aluno ficou para a aula. O professor se emociona com a dedicação do Ara, mas Ara se lembra que Shundo disse que o tempo para revelar o segredo a Madocara está acabando. Lá fora, os alunos tentam adivinhar quem vai ganhar. Mahiro berra para calarem a boca e afirma que Marito vai ganhar. Óbvio. Os dois se encontram no centro do campo, e Ara chega para ver que a luta já começou, com Madocara empurrando Marito para trás. Morito o rebate com um chute, mas a plateia fica em choque quando vê que Madocara bloqueou. Morito decide parar de poupar, e cada bloqueio do Madocara o deixa mais surpreso. Madocara começa a empurrá-lo para trás. Shindo chama Marito de idiota por provocar, Mahiro odeia Madocara por achar que ele venceria, e quando Madocara vê uma brecha, acaba levando um... Marito quer brincar mais e assume o controle da luta. Desapontado com o que Madocara mostra, Madocara joga a terra no olho dele e se prepara para virar o jogo. Marito de novo, simplesmente o chuta antes que ele faça algo e todo mundo fica boquiaberto. A galera se decepciona com a luta unilateral e percebe que Madocara nunca teve real chance. Tia observa e entende que Madocara realmente chegou ao limite. Desapontado, decide que não conseguirá usar Madocara para acertar contas com Senya. Marito está entediado e manda Madocara continuar vindo, espanca ele de novo, e o decepcionado Ekia abandona a briga patética, largando Madocara inútil. Nesse momento, Madocara declara que não quer mais fazer algo, e Ekia para de ir embora. Madocara diz que não quer mais viver com medo do monstro, se levanta e Ekia anima. A tensão aumenta enquanto Marito vai para matar Madocara. Ichiya exige que ele diga o que realmente deseja. A marca de Madocara brilha e ele pede por um poder imenso. Ichiya anuncia Butijiri quando os dois se fundem, e Madocara surpreende ao parar o ataque de Marito. Em seguida, aplica um chute poderoso que o arremessa. Todos ficam estupefatos. Marito tomou um dano monstruoso num só chute. Morito quer lutar mais, mas não consegue ficar de pé. Madocara chuta Morito caído, e Mahiro implora para ele parar enquanto esmurra o irmão sem piedade. Morito, brutalmente ferido, já não consegue mover o corpo e se pergunta se é isso perder. Madocara é outra pessoa agora e aplica mais um pisão impiedoso na cara de Marito. Mahiro desmaia, não aguentando mais ver aquilo, e todo mundo fica sem reação. Ara é o mais chocado, olha furioso para Madocara, e depois exige que Senya apareça e diga o que está acontecendo com ele. Ele quer uma resposta, então Senya finalmente aparece. Valeu por assistir ao meu resumo. Se quiser apoiar o canal, inscreva-se na minha newsletter grátis, o link está na descrição.